já vai começar a gravar assim de cara? Ele grava tudo que a gente está falando, só você vai gravar tudo. Então, se você tiver alguma tela indiscreta, já cancela fora. Pra se ele gravar a tela do computador inteira. Aí é só apertar o Windows, mas já aparece uma barrinha. Aí é só apertar na bolinha que começa a gravar, ele começa a gravar. Tá, peraí, deixa eu tentar de novo. Deixa eu fechar. Deixa eu aprender com vocês aqui. E onde para? Coloquei aqui pra gravar também. Euler tá aí. Windows Alt G. Ok. Parece que tá gravando. Depois eu vejo. Quem não pôde participar, a gente tenta. Eu vou concluir, né, João? Eu já coloquei pra gravar aqui, qualquer coisa. Tá bom, você não passa depois. Até eu aprender. Eu não tinha visto. Bom, deixa eu apresentar aqui a tela. Eu vou colocar aqui algumas explicações para vocês entenderem, né? Como que funcionam as etapas. Bom, o que é a primeira coisa que eu preciso falar, né? Para vocês concluírem, né, receber o título lá de bacharel em engenharia civil, uma das etapas é a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Além de concluir todas as disciplinas, além das atividades complementares, se vai ser dispensado ou não do exame do ENAD, mas hoje a gente vai focar nessa etapa aqui do TCC, certo? Daí, como que funciona, né, essa questão dos temas de TCC. Quando a gente um certo tempo antes, nós lá, entre professores, junto com o núcleo docente estruturante, com os membros do NDE, a gente define ali as linhas de pesquisa de cada um e, vinculadas a essas linhas de pesquisa, saem ali cada um dos temas que o professor tem interesse em orientar, certo? Daí, quando vocês escolhem esses temas, vocês precisam escrever um pré-projeto. Por que a gente começa a falar desse TCC agora, desse TCC1 agora? Porque vocês precisam ter uma noção de que tema vai ser, às vezes ali no período de férias, começar a pesquisar um pouquinho, a amadurecer o tema, a amadurecer sobre o assunto, para aí sim, quando começar o próximo semestre, 2022/1, vocês precisam escrever o pré-projeto de vocês. E o tempo para a escrita desse pré-projeto é muito pequeno, porque vocês vão ter ali 3 semanas para fazer um apanhado inicial do que vocês pretendem com esse tema. E a partir daí que vocês vão ser matriculados, depois da aprovação desse pré-projeto, que vocês serão matriculados em TCC1. Então, quando vocês forem renovar a matrícula, vocês não vão conseguir matricular em TCC1 agora, entendem? Somente após a aprovação desse pré-projeto, tá? E aí, sim, como o tempo é curto, o tempo fica um pouco curto também para escrever ali a revisão bibliográfica, a metodologia científica, que é a etapa que vocês precisam cumprir dentro de TCC1, certo? Então, inicialmente, vocês precisam se preparar ali, tá? Logo no primeiro mês de aula, ter pronto esse pré-projeto. O que precisa constar nele? O tema, a justificativa, os objetivos, pensar já nos objetivos geral, específico, metodologia, o cronograma e a bibliografia. Precisa estar lembrando que é uma etapa inicial. Essa vai ser tudo que pode ser que algo mude ao longo do processo? Pode ser, porque ao longo do processo vocês vão amadurecendo ainda mais esse tema. Vão amadurecendo ainda mais aquilo que vocês querem, mas a proposta inicial precisa constar aqui nesse pré-projeto. Tá? Então, assim, a gente fez um cronograma de atividades. Deixa eu apresentar primeiro, né? A professora que vai conduzir a disciplina de TCC1 é a professora Caroline, né, Carol? Então, tudo relacionado a essas datas, tudo vai a partir de agora, né, a partir do semestre que vem, vocês vão alinhar com ela. Os horários, o horário da aula, o
o conteúdo, o que precisa entregar dentro de cada etapa, tudo a partir do semestre que vem com a Carol. Então, no dia 31, eu fiz a convocação, né, dos alunos que estavam aptos a desenvolver o TCC. Hoje eu vou fazer a apresentação do tema, e vocês têm até domingo para mandar para mim qual o tema de interesse de vocês, tá? Aí eu tenho até o dia 12 para poder divulgar os processos deferidos e indeferidos, né, quais foram os professores os escolhidos entre os alunos, e depois, no semestre que vem, entre o dia 14/3, que é o primeiro dia de aula, até o dia 8 de abril, é o período que vocês têm para fazer o pré-projeto. Esse documento, esse cronograma, esse pré-projeto, o anexo 1, que é referente à escolha do tema, tudo isso eu vou disparar um e-mail para vocês depois da reunião, tá? Então, até o dia 8 vocês têm para entregar o TCC, no dia 15, até o dia 15, nós, na coordenação, junto com a NDE e os demais professores, a gente tem para poder divulgar, fazer análise e divulgação do parecer desses pré-projetos, certo? E a partir ali do dia 18/4, sai a relação final dos alunos aptos, a matrícula de vocês de TCC1 também vai acontecer a partir do dia 18 de abril. Então, vai ser bem depois do processo de renovação de matrícula, tá? Bom, sim, Cassiano. Só tinha uma dúvida minha. Quanto a esse pré-projeto, com a data 14/3 a 8/4, alguém vai estar orientando a gente nesse período? Sim, o orientador de vocês. Aqui no dia 12 eu vou divulgar o resultado, né, do aluno e seu respectivo orientador, e aí a partir desse momento, você já pode ir conversando com o orientador, até nesse prazo aqui, ó, entre hoje e o dia 6, vocês podem conversar com a gente, conversar com os orientadores, para entender um pouco mais sobre o tema, para amadurecer um pouco mais sobre o que o orientador pretende com esse tema, certo? Então, vocês podem usar, por isso eu não coloquei aqui, para vocês já me entregarem isso amanhã. Dou um tempinho aqui para vocês fazerem essa busca. Saiu esse resultado aqui, você já tem uma noção do que é preciso ser feito. Já dá para começar a pesquisar alguma coisa. Nesse dia 14, aí com o orientador do lado, vocês precisam produzir esse pré-projeto, certo? Perfeito, obrigado. E lembrem, cobrem, né, Carol e eu, que está aqui na reunião, cobrem da gente, vão atrás do orientador, tá? Não deixa para procurar o orientador ali no dia 7, não, tá? É no dia 14 mesmo. Ok? E aí, a partir do dia 18, vocês vão ser matriculados lá no que é acadêmico. Vai começar a aparecer o TCC1 lá no que é acadêmico de vocês. Tá. Primeiro passo, né? Então, de hoje até o dia 6, é essa definição do tema que vocês vão trabalhar. Como aqui a gente trabalha com nós, professores, dando os temas que a gente quer, as linhas de pesquisa que a gente pretende trabalhar, e aí, pode ser assim, como o IF permite que a gente trabalhe com, no máximo, 4 alunos, então pode ser assim que um determinado professor receba muito mais solicitações. Então, por isso que a gente pede que vocês coloquem aqui 2 opções de tema, 2 opções de orientador, certo? Não é 2 opções de tema e com uma única opção de orientador, não, tá? Lembrando, o orientador 1, orientador 2, tema 1 e tema 2, ok? O pré-projeto, o que precisa constar nele lá? Aquele tema que vocês definiram, junto com o orientador que foi escolhido, a justificativa, por que vocês escolheram esse tema, né? Por que esse tema é relevante no mundo acadêmico, até na parte prática, qual que é o objetivo pretendido e a metodologia.
Então, aproveitem esse período de férias para dar uma lida em trabalhos, em trabalhos científicos ali, né, de acordo com base no tema que vocês forem escolhidos, certo? Para quê? Principalmente aqui, ó, dentro daquele tema, quais são as formas de pesquisa que podem acontecer? De que forma que essa pesquisa vai acontecer? Eu tenho que ir para campo, eu tenho que fazer uma simulação, eu tenho que fazer uma programação, eu tenho que fazer um projeto, então eu tenho que fazer entrevista, enfim, existem ensaios, várias metodologias, e isso precisa ser muito bem definido aqui. E vocês já precisam já se adaptarem ao que vocês vão pesquisar, tá? Eu coloquei aqui também, né, essa questão da resolução. Por que eu trouxe ela? Dentro da resolução que rege a jornada docente do IFG, e também a própria resolução de TCC, ela fala lá que os professores, eles podem orientar no máximo 4 TCCs. Por esse motivo que eu peço que vocês colocam ali 2 temas, 2 orientadores, 2 opções de temas, 2 opções de orientadores. Nessa fase, vocês sabem que a equipe da engenharia civil aqui no IF é muito pequena. Então, muitas vezes, a gente não tem tema suficiente para todos os alunos que estão aptos a fazer TCC. A ordem, né, desses alunos aptos são ali, os alunos que têm 70% de integralização, só que a gente sabe que tem alunos que chegam a esses 70%, mas ainda vão um pouco mais por conta das disciplinas. Então, a gente prioriza os alunos, como a gente não tem tema suficiente, para vocês terem uma noção, a gente chegou a 36 alunos, então a gente não tem professor suficiente para orientar esses 36 alunos, né, além da carga horária de aula e todo o cuidado que a gente precisa ter com um projeto de pesquisa. Então, a gente prioriza os alunos que têm maior chance de finalizar o curso em 2022/2, certo? Tendo as outras vagas, a gente vai definindo ali com base, olhando o histórico de cada aluno para verificar o tempo que ele vai gastar para poder finalizar, certo? Então, sempre esse cuidado na hora de definir os orientadores, tá? Os orientadores e os orientandos. Tudo bem até aqui? Tudo bem com essa explicação, pessoal? Sim? Então, vamos. Deixa eu começar a apresentar os temas. Carol, você está aqui, né? Você quer apresentar seu tema? Oi, gente. Meu tema é indicadores de mobilidade urbana sustentável. Eu vou só explicar, porque eu acho que alguns alunos que estão aqui talvez estão no núcleo de pesquisa e outros não. Eu tenho seguido como orientação o trabalho de uma pesquisadora que ela, na tese dela de doutorado, ela desenvolveu um sistema de indicadores de mobilidade urbana sustentável, que tem 87 indicadores divididos em temas e em domínios. Vocês já devem ter visto alguma banca, né, que a gente começou já esses cálculos, que foi do Lucas e da Carol. Então, eles, dentro de um domínio, eles calcularam 2 a 3 indicadores. Mas como são 87, eu quero dar continuidade. Eu coloquei de forma genérica aí, mas um aluno vai trabalhar com um domínio, outro vai trabalhar com outro. E assim, a preferência não, eu tô lá, tô terminando meu projeto de pesquisa, já tem alguns alunos, então se tiver algum aluno aqui, eu tava olhando, que tá lá no núcleo, a minha preferência é por esse aluno, que ele já tá lá no meu núcleo de pesquisa. Eu queria que esse aluno colocasse o nome, né, que aí casava, né, tô sendo sincero, usando a sinceridade. Mas se outros se interessarem, mas são 2 vagas, tá? Porque agora eu tenho 2 meninos em casa. Eu achava que eu jamais fosse usar filho como desculpa para alguma coisa na minha vida, mas agora eu tô usando.
Então, não dá para ser mais que 2, não. Senão, não vai ficar bom trabalho. Bom, é isso, gente. Obrigada, Carol. Eu vou usar a coordenação. O Euler também está aqui. Euler, você quer falar sobre os seus temas? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Franciele, tudo bem? Carol, tá me ouvindo bem? Tá. Vou falar um pouquinho mais alto. Chegar o microfone aqui perto. Melhorou, né? Bem, são 3 temas que eu estou colocando em disponibilidade. Um é a análise dinâmica de estruturas, modelada por meio do Shear Building, é um método de modelagem. Seria, então, uma continuação do trabalho da Stephanie. A Stephanie trabalhou na matriz de rigidez, matriz de massa, aí o próximo passo é a determinação das frequências naturais. Então, esse software aí é o começo de um software para determinar o movimento da estrutura, né? Principiando pela frequência e depois, mais para o futuro, chegar a determinar a amplitude de deslocamento. Por exemplo, uma torre, sob um determinado efeito de vento, qual seria o deslocamento de um determinado ponto dela, né? Então, seria algo nesse sentido, em função de um carregamento dinâmico, né, como o vento, que varia com o tempo. Então, essa seria a primeira temática, uma continuação do trabalho da Stephanie. Em madeiras, nós tivemos a Thaís defendendo o trabalho dela, e ela iniciou um software para dimensionar peças de madeira a tração. E ela defendeu já o tema, não é? E esse software já está iniciado também. Então, seria uma continuidade desse software, e agora implementando, então, um dimensionamento de peças comprimidas, certo? A Thaís já fez uma revisão bibliográfica sobre esse conteúdo, só que ela não chegou a apresentar. Então, tem aí algo que ela deixou aí de presente para a gente poder aproveitar nessa parte do trabalho, tá? E esse mesmo software da Thaís, ele foi escrito em prompt de comando. Então, tá nessa tela preta aí chamava-se DOS, né? Não sei, mas o prompt aí, ele não tem essa usabilidade, né? Ele é desconfortável de usar a parte de segurança. Então, o outro caminho seria desenvolver uma tela gráfica. Uma tela gráfica para o que a Thaís já desenvolveu, sabe? Que é para o software de tração. Principalmente se alguém se interessasse em fazer um app aí, para a gente poder rodar esse software, né? No Android. Bem, é uma opção, né? Então não seriam temas científicos, né? Aliás, não seria uma pesquisa científica, mas o uso da ciência para preparar um produto tecnológico, né? Então a gente usaria a ciência para alcançar um produto tecnológico. Então são essas as propostas que eu trouxe para essa oportunidade. E quaisquer esclarecimentos, estou à disposição. Obrigado, Franciele. Obrigada, eu também. O professor Fabrício não está aqui, então eu vou ler os temas que ele colocou. Cálculo matricial de estruturas, programação em MATLAB, no app do MATLAB, construir um programa semelhante ao F2, projetos de estruturas, programação em MATLAB também, construir programas para dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado e aço. E o terceiro tema dele, o desenvolvimento e aferição de célula de carga e sistema de captação de sinais para a utilização com cabos de proteção. Também, ele está disponibilizando também 3 vagas. Tá? O próximo são os meus. Eu trouxe aqui 4 opções, mas também vou disponibilizar 3 vagas. O primeiro é o impacto da implementação do BIM na prática de projetos de instalações prediais.
Nesse caso aqui, a gente tem muito ali, né, muitos projetos ainda, o pessoal ainda trabalhando com 2D, então a intenção é verificar um pouco a dificuldade nesse processo de implementação, verificar aqueles que implementaram, verificar melhorias, um processo um pouco de entrevista, bem aberto, ou a gente trabalha com entrevista, ou trabalha um pouco com a parte de compatibilização de projeto. Isso a gente pode definir de acordo com o que o aluno se sentir mais confortável. Também nessa linha de BIM, né, perspectivas das partes interessadas sobre a implementação do BIM em escritórios de projeto, mais especificamente em projetos de arquitetura, um pouco análise de risco desse processo de implementação, também envolve entrevista, talvez uma análise estatística para verificação, para deixar essa perspectiva um pouco mais científica, né, então a gente coloca ali uma análise estatística, para verificar quais são as dificuldades do pessoal aqui em Jataí, se for o caso, entrevistar o pessoal de Goiânia também, que eu tenho contato, porque eu estou participando de um grupo de BIM lá em Goiânia, na comunidade da construção, então, por isso, esses 2 temas nessa área, tá? E aí, provavelmente, a gente resolveria esse tema 2 com questionário. O 3 é uma continuação do trabalho da Isabela, que ela trabalhou com essas perspectivas de fatores críticos que influenciam o andamento, né, na gestão do projeto. Aí depois veio o trabalho da Júlia, que ela vai defender no sábado, trabalhando também com esses fatores, mais na linha do retrabalho. E agora a intenção é explorar esses fatores na linha dos atrasos. Tanto o trabalho da Isabela como o da Júlia, eles estão muito voltados para obras públicas, então eu quero expandir isso aqui um pouquinho para as obras privadas também, e tentar fazer uma correlação dessas atividades. O item 4 é uma continuação de um tema de iniciação científica, também tem alunos que estão aptos, né, caso eles tenham interesse em dar continuidade ao tema, que é a aplicação do Last Planner System, que esse Last Planner, a tradução dele, né, o último planejador, mas na verdade ele está muito relacionado ao planejamento de curto prazo. Então, envolve, né, a aplicação desse Last Planner em projetos de construção para a realidade de Jataí. Esses são os meus temas, tá? Qualquer coisa também, se quiserem tirar a dúvida, podem entrar em contato comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre esses temas. O professor Jerônimo também tem um tema que é a continuidade do trabalho, que ele está finalizando. Começou a orientação, mas acabou não finalizando, que é esse patologias em pinturas, estudo de casos e identificações de Jataí. Então, ele está disponibilizando uma vaga. A professora Marluce, juntamente com o professor Ronan, eles propuseram o tema análise da viabilidade de implantação de usina de SCC, né, de resíduos de construção civil em Jataí. A professora Mônica, ela está disponibilizando 4 vagas. Então, o tema 1, análise comparativa de modelos de cálculo para consolos curtos de concreto. Tema 2, análise da estabilidade global de edificações. O tema 3, estudo e aplicações do modelo biela tirante para dimensionamento de peças em concreto. E o tema 4, desenvolvimento de ferramenta para apresentação gráfica de envoltória de carregamentos de vigas de edifício. Ela está disponibilizando as 4 vagas. O professor Rafael, ele disponibilizou 4 temas, mas vai disponibilizar apenas uma vaga. O espaço e planejamento urbano, o processo projetual na construção civil, aspectos de conforto ambiental ligado à construção, articulação de projetos no processo construtivo. São os temas dele. E, por último, o professor Vitor, junto com a professora Marina. O que vai acontecer? A Marina retorna, né, no próximo semestre, então ela vai auxiliar, e o Vitor sai. Então,
ela vai auxiliar ele na condução desse tema ao longo desse processo, que é a análise de soluções sustentáveis para a drenagem de águas pluviais em um loteamento urbano. Ok? São esses os temas que estão disponibilizados. Ao total, são 19 temas, certo? Alguma dúvida? Assim que eu finalizar essa reunião, eu falo alguma dúvida e disparo, né, a falar, desculpa. Assim que eu finalizar a reunião, eu vou disparar o e-mail para vocês com a ficha, e junto o cronograma, o anexo 1, e no mesmo arquivo eu vou colocar lá todos os temas para vocês poderem ler de novo, ter contato novamente com esses temas e ficar mais fácil essa decisão, tá bom? Carol, Euler, esqueci de alguma coisa? Me ajudem. Ou algo que vocês queiram complementar? Não, tá tudo certo. Então, tá tudo bem. Pessoal, os alunos, alguma dúvida? Não também? Por enquanto, não. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, né? Ou celular, ou no e-mail. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Tá bom? Boa noite para vocês, boa semana. Boa noite, Fambra. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Me escolhe, gente, me escolhe. Tô brincando, não me escolhe, não. Tchau, vocês. Fran, você conseguiu gravar? Eu agora não sei onde é que acho o rolê. Peraí. Eu acho que vai ficar lá na sua pasta de vídeos do computador. Ah, tá. Mas você tem que terminar a gravação se ainda estiver aberto. É esse gravador de passo, será? Não sei agora. Peraí. Eu consegui gravar pelo Windows G só uma vez na minha vida, depois eu não consegui mais. Será que tá gravando?